Sejam bem-vindos. Vamos então dar continuidade ao nosso trabalho sobre o livro A Luz do Caminho. Gostaria de mostrar para vocês a edição com que estou trabalhando, essa pequena edição de bolso da editora Teosófica, me parece bastante boa, sem desabonar as demais que não conheço, mas essa é uma edição bastante confortável, inclusive, para se levar, e o texto está muito bom. Lembro que nós falamos um pouco a respeito do livro, não vou mais entrar em detalhes sobre isso, o histórico da autora. A autora se chama Mabel Collins e o livro foi escrito em 1885. Esse livro trata de 21 degraus preparatórios e 21 degraus onde entramos literalmente no caminho de busca da sabedoria, de busca da plenitude humana. Esses primeiros 21 degraus são uma preparação para pisar no caminho. Uso um exemplo que sempre utilizo em sala de aula quando falo sobre filosofia estoica, que é para você imaginar. Uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras. Um balão daqueles que se viaja, onde existe pendente uma cestinha e alguns passageiros ali dentro. Imagine que você esteja entre esses passageiros, você e mais 2 ou 3 pessoas, e o balão fortemente amarrado ao chão. E vocês discutem a respeito do que são as nuvens. O que você acha que serão, hein? Será que é espuma? É fumaça? O que será aquilo? Bom, o que diríamos a respeito disso? Antes de especular sobre as nuvens, preocupe-se em cortar as amarras que te prendem ao chão, que naturalmente você se eleva, chega ao nível das nuvens, aí estende a mão e constata, e não especula. Esse é o momento de cortar as amarras morais, as amarras de uma formação de caráter básica, de um equilíbrio emocional, de um equilíbrio espiritual, de um autoconhecimento básico, essas correções de arestas da personalidade. Esse é o trabalho desses 21 primeiros degraus que vamos começar a trabalhar. Então vamos para o primeiro dele, o primeiro dos 21 degraus exotéricos, preparatórios para pisar no caminho. O primeiro diz o seguinte: mata a ambição. A ambição é uma coisa com muitas facetas e vamos voltar a abordá-la em outros degraus, mas basicamente ela está amparada sobre uma ideia, a separatividade. A heresia da separatividade, como diz a Voz do Silêncio, é mãe de uma série de defeitos, inclusive a própria ambição. Eu não posso ambicionar aquilo que já tenho. Se entre eu e você não existe um vácuo, se no fundo somos um, eu não posso desejar algo teu para mim, já é. Eu já pertenço ao todo e todas as coisas são compartilhadas dentro do todo. Então é como se minha mão desejasse possuir o meu pé, desejasse tomar alguma coisa do meu pé para ela. Isso seria estúpido, tudo faz parte de um corpo. Então, quando eu concebo que entre eu e você existe o nada, de alguma maneira eu penso que a sua perda pode gerar para mim um ganho, o seu prejuízo pode gerar para mim um lucro. Não existe nada. O universo é pleno, onde ser toca ser, lembrando um pouco os pré-socráticos. Ou seja, não há vácuos no universo, somos uma grande família, isso não só a humanidade, mas a natureza manifestada como um todo. Então a ambição vem de querer possuir coisas que não são nossas. Isso significa que limitamos a nossa identidade a esse pequeno amontoado de matéria orgânica que hoje leva o nosso nome. E essa separatividade gera o egoísmo, gera a violência, gera a ansiedade. E essa ansiedade bloqueia qualquer possibilidade de compreensão do uno. Porque entre a ansiedade egoísta e separada e o uno, universalista que não exclui nada, existe uma dificuldade de compreensão muito grande. Sabedoria é ver as coisas através dos olhos do uno. Se eu estou separado, não posso me enxergar como uno. Então, vencer a separatividade e, consequentemente, vencer a ansiedade em todas as suas inúmeras acepções. Existe um exemplo que gosto bastante de dar. Hoje nós julgamos as pessoas por aquilo que elas têm. Classicamente, se você for olhar ao longo da história, o valor das pessoas não está ligado ao que elas tinham. Aliás, nem lembramos muito bem o que as pessoas tinham. O valor das pessoas está ligado ao que elas davam. O homem é do tamanho da sua generosidade. Se nós considerarmos os grandes homens que marcaram a história, foram os homens que deram muito, deram tanto que até hoje ainda recebemos muito daquilo que eles fizeram e deixaram para nós. A natureza sempre vai pedir, à medida que queremos crescer, que nós entreguemos algo em outros planos. Até que chega um determinado momento que você diz, não, isso não. Tá
bom, ela respeita, mas esse é teu tamanho. Isso não significa entrega de todas as coisas materiais que você tem, porque isso não é necessário nem seria eficaz. A natureza vai pedindo em camadas mais sutis. Vejamos um exemplo que gosto muito de contar, que é da história do meu conjunto de histórias zen que sempre uso nas minhas palestras. Uma delas, bastante conhecida, diz que havia um príncipe muito generoso, um príncipe que era muito altruísta do ponto de vista material e que sonhava em ser discípulo de um certo mestre. Esse mestre zen, que era tido como muito sábio, ele ia lá todo dia se colocar aos pés do mestre. Num determinado dia, esse príncipe chegou e falou: mestre, hoje eu ouvi falar a respeito de egoísmo e eu não entendi bem o que é isso, você poderia me explicar? Aí o mestre aproveitou essa ocasião para colocá-lo numa prova, para que entendesse o porquê ele não era aceito como discípulo. E ficou vermelho e fez aquela cara de indignado e virou para o príncipe e disse: que burrice! Como você tem coragem de ser tão estúpido me fazer uma pergunta como essa? O príncipe deu um pulo e disse: peraí, como você me trata assim? Quem você pensa que eu sou? Eu sou um príncipe. Aí o mestre sorriu e disse: está vendo? Isso é o egoísmo. Ou seja, no nível material ele era muito generoso. Não havia pobreza naquele reino. Ele estava disposto a entregar no plano material. Mas quando passa para o plano emocional, mental, a opinião que tenho de mim, o quanto eu sou considerado, respeitado, admirado, nesse plano ele era egoísta e não estava disposto a entregar. Portanto, o seu limite estava aí. Sua generosidade se restringia ao plano material. Se ele entregasse nesse plano, talvez fosse aberta uma demanda num plano mais sutil, das ideias. Me entrega essas ideias, vou te dar outras mais amplas. Talvez num plano mais sutil da espiritualidade, me entrega a separatividade. Vem que eu vou te mostrar o uno. Ou seja, o homem é do tamanho da sua generosidade. E a ansiedade é trava, a ansiedade é limite. É uma gaiola que nos coloca pequenos, ansiando trazer as coisas do mundo para dentro da nossa gaiola, ao invés de irmos nós e nos unificarmos com o mundo. Então ela tem muitos efeitos colaterais que nos prendem à ignorância. Refinar motivações e não perdê-las. Isso é uma coisa interessante. Falamos, não vou ter mais ansiedade, ou pelo menos é isso que o primeiro degrau pede. Mas as nossas motivações estão todas presas a isso. Ansiedades pessoais ligadas ao egoísmo, de posses que de alguma maneira valorizam a minha personalidade. Percebam a palavra sucesso, que é um exemplo, eu acho, perfeito da sociedade atual. Uma palavra forjada para o mundo atual. Sucesso, para os nossos padrões, significa ter ganho sobre alguém. Ter ganho sobre a perda de alguém, sobre o prejuízo de alguém. Imaginem que você participa de uma corrida e tira em primeiro lugar e vai contar para um amigo. Fulano, ganhei em primeiro lugar. Nossa, que maravilha! Quantas pessoas tinha nessa corrida? Tinha 1000 pessoas. Em que lugar elas tiraram? Todo mundo em primeiro lugar. Todo mundo chegou junto comigo. Ganhamos todos. Ah, não tem graça. Perdeu a graça do seu sucesso. Percebam que coisa curiosa. Para que o teu sucesso tenha sabor, tem que ser erguido sobre o fracasso de 999 pessoas. Ganhar junto não tem sabor. Esse tipo de motivação que depende da separatividade vai ter que ser superada. Nesse momento, se nós tiramos essa motivação, talvez fiquemos apáticos, não tenhamos nem energia para sair da cama, porque o que nos puxa da cama muitas vezes é a ambição, é a ansiedade por ganhos pessoais. Há que depurar o gosto no sentido de motivar-se pela alegria do outro, motivar-se pelo ganho do todo, motivar-se por olhar para trás e ver que o mundo ficou um pouquinho melhor pelo meu aporte, ainda que não haja nenhum reconhecimento do mundo em relação a mim. Mas as sementes que eu plantei brotaram, ainda que não haja em cada uma dessas árvores uma plaquinha dizendo plantada por fulano. Ou seja, que as nossas motivações sejam o bem e não o reconhecimento do bem que fizemos. Essa depuração é um processo lento que temos que construir no dia a dia. Aprender a admirar a beleza que agregamos ao mundo sem que isso seja atribuído a nós como algum mérito. Simplesmente perceber que deixamos o mundo um pouco melhor do que encontramos. Esse é um processo de vida extremamente necessário.
Senão, junto com a ansiedade, morre também a nossa motivação e há que evitá-lo. Continuando, vamos ter o segundo degrau, que é mata o desejo de viver. A nossa consciência está identificada com o efêmero, com aquilo que é passageiro, e isso faz com que nós fiquemos agarrados ao desejo de viver, ao desejo de permanecer, ao invés do desejo de fluir, que é aquilo que seria necessário, porque a única coisa que realmente é nossa nesse processo todo é a nossa consciência que expande em direção a cada vez mais luz. A matéria física não é nossa, nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Isso aqui vai ser tirado de nós, portanto não é nosso. Perceba, não é matar o amor à vida, mas o desejo de agarrar-se às formas através das quais você se identifica com a vida, as formas que te coube habitar em determinados momentos. Ou seja, fluir através da vida, não quebrar o fluxo, o processo da vida. Matar o desejo de viver significa viver entregando-se a esse fluxo, sem se agarrar a cada elemento pelo qual você passa. Uma coisa que é interessante, quando pensamos em relação a esse degrau, é a nossa relação com o passado. O passado nos aprisiona ou nos impulsiona? Nosso diretor nacional de Nova Acrópole, ele costuma dar um exemplo que eu acho muito interessante. Imagine que você compra uma casa, faz muito sacrifício e compra aquela casa maravilhosa. Aí um belo dia você recebe um convite maravilhoso, profissionalmente interessante, que te permite fazer coisas boas para viver em outra cidade. Não posso. E a minha casa? Bom, o passado te aprisionou. E se você impulsionasse para o futuro apoiado nessa casa? Bom, com o dinheiro que essa casa vai me gerar, eu posso começar a vida em outro lugar com uma certa vantagem, ou seja, isso me impulsiona para o futuro ou me aprisiona. A maneira como lidamos com os fatos do passado, muitas vezes faz com que o passado se torne um fardo, que ele poderia ser um combustível, um motor propulsor para o futuro. Pensem sobre isso. Os nossos filhos, ai que saudade de quando eles eram pequenininhos. Também tenho 2 filhas, também tenho saudade, mas tudo que nós vivemos de belo deve ser um propulsor para que eu possa dar mais, criar outros vínculos, outros filhos, não necessariamente físicos, mas em todos os planos. Elas me deram muito, aprendi muita coisa, vivemos coisas maravilhosas. Agora vamos distribuir essas coisas maravilhosas para o mundo. Ou seja, o passado aprisiona ou o passado impulsiona. E isso é um elemento fundamental para sabermos lidar, porque se o passado se torna um fardo, num determinado momento não há mais futuro. Ele não nos deixa caminhar e ficamos totalmente voltados para trás. Um farol, um carro com os faróis voltados para trás não ilumina mais o nosso caminho, caminhamos às cegas. Não se opor ao fluxo da vida é um elemento bastante interessante também que há que considerar. Imagine que você está numa viagem de trem e tem um destino que você tem que chegar, que é o sentido da viagem. Mas você tem várias paradas onde você vai, desce, fica algum tempo, aprende alguma coisa e volta para esse vagão, trazendo a experiência que fez naquela parada. E cada vez que o vagão recomeça a sua viagem, você está um pouco mais enriquecido pelas experiências que as várias estações vão te dando. Isso te permite ter mais elementos para chegar ao destino final. Não se prenda, não desça numa estação e fique ali. Confie no fluxo da vida, deixe que ela te leve adiante. Um elemento muito interessante a esse respeito que eu trouxe para discutir com vocês, eu encontrei casualmente, entre aspas, porque não acredito em casualidade, uma pequena frase de um escritor norte-americano, não é propriamente um escritor, era um grande inventor, que reforça em muito a ideia que gostaria de passar para vocês nesse degrau. É de um norte-americano do século passado chamado Richard Buckminster Fuller. Esse que era um criador de muitos inventos, alguns utilizados ainda hoje, eu encontrei essa frase muito especial dele. Vejam que interessante. Eu vivo na Terra, no presente, e não sei o que sou. Sei que não sou uma categoria, não sou uma coisa, um nome. Pareço ser um verbo, um processo evolutivo, uma função integral do universo. Eu achei isso tão belo, porque isso era uma coisa que eu já vinha
como diria minha avó, matutando há muito tempo. Eu tenho a impressão de que não somos substantivos, somos verbos. Substantivos são balizas no meio do caminho. A nossa consciência fluida, que passa por tudo isso, aprendendo cada vez mais, é um verbo. Ela caminha pelo meio das balizas dos substantivos. Não é à toa que Epíteto, o grande filósofo estoico, dizia que felicidade também é um verbo. As coisas belas que a nossa consciência vai levando e construindo fluem pelas balizas da vida. E a nossa consciência, viajante através desses parâmetros do tempo, essa realmente é nossa. Então, conseguir nos ver como viajantes do fluxo do tempo, do fluxo da vida, colhendo as coisas pelo meio do caminho, mas prosseguindo, sem apegos. Amar a vida é amar o processo através do qual a vida flui e não querer se deter nos pequenos elementos que vamos encontrando pelo meio do caminho. Isso consiste em matar o desejo de viver. Chama um pouco a atenção a respeito desse autor, Richard Foller, que é considerado um dos grandes inventores do século XX. Ele era um homem extremamente, digamos assim, vivia uma situação de carência total aos 32 anos de idade, pobre, sem recursos de espécie alguma, sem estudos, nunca fez uma universidade. Aos 32 anos, a sua filha morre de pneumonia, por frio na cidade de Chicago. E ele contava que nesse momento ele se preparou para se suicidar, estava com tudo preparado para se suicidar. Ele resolveu fazer um desafio a si próprio. Eu vou usar o resto da minha vida, ao invés de me matar, para provar para mim mesmo que um único ser humano pode mudar significativamente os destinos da humanidade e do mundo como um todo. Se dedicou a isso e se tornou uma figura, chegou a receber 26 títulos de doutor honoris causa em vida, pela diferença que ele fez, ao acreditar que tinha que se desapegar dos fatos e se tornar um processo com uma única intenção, agregar vida, da mesma maneira que ele recebia vida, agregar vida ao mundo, agregar vida à humanidade. E chega a um nível de metafísica, ele era um inventor de coisas materiais, mas chega a um nível de metafísica, de compreensão como esse. Ele percebe que ele era um verbo, e verbos não se apegam a substantivos, fluem através da linguagem. E é mais ou menos isso que esse degrau tem a nos transmitir. Sejamos verbos. Passando adiante, viver mata o desejo de viver. Simplesmente entregue-se ao fluxo da vida e não vai ter desejos. E nós vamos perceber que a morte valida as coisas eternas. Diante da morte, vamos perceber que esse verbo que fluiu, que percebeu, que cresceu, que amadureceu, não pode ser tirado de nós. Tudo mais vai ser tirado. A morte obriga a uma constatação de realidade inevitável. Tudo mais vai ser tirado de nós. Mas esse verbo que carrega consigo as experiências do mundo e que sai distribuindo vida por onde passou, esse não vai ser tirado de nós jamais. Passando adiante, vamos ver o terceiro degrau. Mata o desejo de conforto. Entendam bem isso. Prejudicial é o desejo e não o conforto. Não estou dizendo para você jogar seu colchão fora e dormir no chão. Isso seria insensato, sem nenhum proveito para ninguém, inclusive para suas costas. Isso não teria nenhum sentido. O conforto não é mau, mas o desejo de conforto sim, porque é uma subdivisão daquele degrau anterior, do desejo de viver. Por querer estar num ponto de conforto, numa zona de conforto, eu interrompo o fluxo da vida. Agora, se você está fluindo através do fluxo da vida e vem o conforto no meio do seu caminho, desfrute. Não há pecados medievais nisso. Repito aquele pensamento de Sirihan, o grande filósofo, que ele dizia: eu caminho em direção ao meu ideal, à minha missão de vida. Se faz uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um sol causticante, eu sofro com o sol causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. Então, o desejo de conforto é mau, o conforto em si não, desfrute, se ele surge no seu caminho. Mas o conforto corre para lá, eu abandono tudo para ir atrás dele. E isso é um elemento que há que se estar atento. O egoísmo de querer poupar-se de tudo nos traz uma baixa imunidade. Hoje já conhecemos muito isso. Muitas vezes os nossos filhos que colocamos entre algodões e depois ficam com uma baixa imunidade para qualquer elemento, não pode se sujar, não pode ter animais domésticos,
E nós sabemos que isso, do ponto de vista da saúde, faz mal. Quanto mais cedo ele lidar com esses agentes agressores da natureza, poluentes, mais vai desenvolver resistência a eles. Nós temos hoje um desdobramento disso que é um pouco engraçado e interessante, que são jovens que começam a sair do convívio social e ficarem diante do seu joguinho ou da sua rede social. O mundo é dual. Se eles saem lá fora, vão estar expostos à alegria, à tristeza, à agressividade, ao carinho, e isso é um desgaste. Para fugir a esse desgaste, ficam no mundo virtual, onde tudo é agradável. Se não é agradável, eu deleto, eu mudo de estação, eu deleto esse amigo. Ou seja, cria um mundo artificial que os desprepara psicologicamente para as instabilidades do mundo. E isso é uma coisa que cada vez mais tem produzido efeitos colaterais complexos. Expor-nos à dualidade, aprender a lidar com as adversidades e saber que as adversidades existem para nos propulsionar para um degrau de consciência diferente. Lembrem daquilo que sempre falamos, o método mais eficaz para você sair desse patamar e chegar nesse, uma escada. A escada vai pegar você nesse patamar e vai colocar um obstáculo na tua frente. E ao chocar com esse obstáculo, nem encontrar continuidade nesse plano, você vai fazer o esforço de passar para um plano seguinte. Sem obstáculos, sempre no mesmo patamar de consciência. Ou seja, as dificuldades nos propulsionam a outros patamares. As provinhas que nosso filho faz no colégio fazem com que ele supere aquela série escolar e nós achamos isso bom. Passe para um patamar de consciência onde você veja as dificuldades como boas. Se nós olharmos para trás e virmos todas as dificuldades que passamos para chegarmos onde estamos, talvez cheguemos à conclusão que não foi um preço caro, foi um bom preço pelo que me deram, por aquilo que me permitiram conhecer. Então, essa questão do desejo de conforto vai gerar uma estagnação, onde nos detemos no caminho, naquilo que nos parece agradável, confortável, mas não bom. O bom não se identifica sempre com o agradável. Estejam atentos a esse detalhe. O bom é aquilo que nos faz crescer. O agradável muitas vezes nos detém. Nosso gosto não é tão depurado assim. Se aprendermos a gostar daquilo que nos faz crescer, as dificuldades também seriam agradáveis. Gostar dos desafios, veja que isso é meio inato, meio inerente dentro do ser humano. Leva seu filho num parque de diversões, ele vai querer a montanha-russa, ele vai querer a roda gigante mais elevada que tiver e sente uma certa garra, uma certa alegria de enfrentar os desafios. Onde está esse espírito no adulto? Onde o escondemos? Qual a camada de medo que se colocou entre nós e esse nosso amor à aventura? Me recordo que uma ocasião, quando ainda havia videolocadoras, hoje isso está um pouco raro, eu me dei o trabalho de perguntar ao balconista sobre isso. Me diz, qual é o gênero que mais aluga? A aventura. Eu achei muito engraçado. O homem gosta de aventura? O homem atual gosta, na televisão. Ou seja, essa garra de enfrentar obstáculos, ver o que há do outro lado do mundo, virar o mundo avesso para ver se está bem costurado. Ou seja, o desafio, o amor ao desafio. Nós transmitimos, passamos por uma aventura virtual onde nós nos tornamos um espectador passivo. O conforto, o amor excessivo ao conforto gera em nós esse amortecimento da nossa garra, da nossa vontade de expandir, de ver novos horizontes. Então, esse é o terceiro degrau. Passando adiante, trabalha como trabalham os ambiciosos. E isso é muito oportuno, esse degrau é perfeito. Imaginem vocês que nós colocamos na nossa cabeça, sei lá por que cargas d'água, que uma pessoa espiritualista, uma pessoa virtuosa, tem que ser de uma certa maneira contemplativa e passiva. Nós estamos no mundo. E para atuar no mundo precisamos trabalhar com as suas leis. Precisamos saber manobrar a matéria. Não dá para fazer de conta, não existe a parede, não existe a parede. Se eu caminho contra ela, eu vou machucar meu rosto, porque ela não vai sair do meio do caminho, porque eu tenho uma concepção metafísica de que em algum plano ela não existe. Eu estou nesse plano, eu tenho um corpo e, portanto, tenho que saber manobrá-lo, conhecer as leis do mundo material. Se um espiritualista, estando no mundo, conhece menos as leis do mundo material do que um materialista, o espiritualismo tem muito pouca utilidade. O torna uma pessoa não adaptada. Nós estamos aqui porque nos cabe estar aqui. Então há que conhecer as regras da casa, saber lidar com elas melhor do que aquele que se limita a uma visão materialista. Senão o espiritualismo seria um sintoma de impotência.
Então, se o materialista chega e diz, vou construir um prédio de 10 andares, um espiritualista deveria poder chegar e dizer, vou construir um de 20. Só que não é para mim, não é para o meu egoísmo, é para uma necessidade humana, é para somar para o meu ideal. Pode ser até que eu use materialmente, porque sou um ser humano encarnado, tenho necessidades, não estou defendendo que ninguém se torne um mendigo, que ninguém abandone todas as suas posses materiais, isso não tem nenhuma virtude, mas que seja também para somar para a humanidade. Lembrem da mangueira. A mangueira, para produzir uma nova mangueira, precisava de uma única manga e produz dezenas, alimenta um monte de gente, às vezes centenas. Ou seja, essa abundância proporcional à motivação caracteriza um espiritualista. O espiritualista não faz uma obra para hoje, ele é capaz de fazer uma obra, às vezes para séculos, às vezes para milênios. Ou seja, ele tem que ter uma capacidade de lidar com a matéria maior do que um materialista, senão a espiritualidade é impotência. Então, trabalha como trabalham os ambiciosos. Ter a cabeça nos céus e os pés na terra, ser um pontífice, que as nossas motivações elevadas não nos façam menos capacitados do que aqueles que vivem ao nível do solo, com motivações que vêm apenas da terra. Entender bem a espiritualidade como um sintoma de vontade, de força, de protagonismo, de capacidade de realização. Okay? Respeita a vida como os que a desejam, continuando ainda nesse degrau. Respeita a vida como os que a desejam. Olha que interessante, quem deseja a vida a coloca entre algodões. E aqueles espiritualistas, que respeitam o ciclo da vida, mas que não estão agarrados a elas como se fosse uma posse material, deveriam ser capazes de respeitá-la ainda mais do que aqueles que a desejam. Vou dar um exemplo para vocês, gosto sempre de falar aquela expressão de Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o maior requinte. Entender essa ideia de uma forma mais simples, mais clara. Me lembro de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, que sempre gosto de contar, quando vivia numa cidade do Nordeste, João Pessoa, e havia racionamento de água. E a minha filhinha, muito pequena, chegou um dia muito irritada em casa. Ela tinha uns 5 anos. E ela chegou dizendo, olha, minha coleguinha, mamãe, falou que ela não vai economizar água, porque o pai dela pode pagar. Olha só que absurdo. Não é porque pode pagar, é pela água. Coitadinha, ela vai ficar muito triste de ser tratada assim. Gente, isso foi um fato que me marcou tão profundamente, porque a pureza de uma criança é capaz de se colocar no lugar da água. Não é porque utilitariamente eu tenho medo que ela me falte, é porque ela é um ser, como eu, que merece respeito. Eu achei isso incrível, essa capacidade de empatia, essa sabedoria latente no ser humano, que ainda está presente aí numa criança de 5 anos. Ou seja, eu respeito a vida, mais do que respeito aquele que precisa da água para usar. Eu respeito porque eu considero a água como um ser vivo, um ser que ocupa um espaço na natureza fundamental, um grande auxiliar no processo da vida. Então eu respeito ela por ela mesma, não pelo meu interesse pessoal. Aquela história do sabendo usar não vai faltar. Ou seja, se eu soubesse que não ia faltar, nunca eu usaria de qualquer maneira, porque a água não merece respeito. Merece respeito a minha utilidade. Então, um espiritualista que sabe que as coisas existem em si, que ele não é o centro do mundo, que as coisas são dotadas de um valor, ele as respeita por elas mesmas, tem que respeitá-las mais do que um materialista que os respeita por utilidade. Respeita a vida como os que a desejam. Entendam isso. Ou até mais do que aqueles que a desejam, porque você sabe o porquê, e eles só sabem como. Eles só sabem o uso, não sabem a finalidade última das coisas. E continuando, ser feliz como os que vivem em função da felicidade. Isso é lindo demais. Ser feliz como os que vivem em função da felicidade. Aqueles que não buscam outra coisa que não a felicidade. Ser feliz como eles. Tem uma passagem aí, eu vou pegar emprestado em Immanuel Kant, que tem umas coisas lindas, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Kant diz o seguinte: a felicidade humana é algo que você encontra sempre quando não a busca. Busca o dever humano. E ela surge como subproduto. Porque se você busca diretamente a felicidade humana, vai querer ser feliz a qualquer preço. E a felicidade que você vai ter não vai ser humana. Então, eu quero ser feliz a qualquer preço. Bom, Gengis Khan se sentia feliz, Átila, rei dos hunos, se sentia feliz, massacrando crianças dos inimigos.
E muitos outros tiranos na história já se sentiram felizes fazendo atrocidades. Quando você busca a felicidade a qualquer preço, a felicidade que você vai ter não vai ser humana. Mas eu busco o meu dever, eu quero ser justo, eu quero ser fraterno, eu quero ser bondoso, quero ser generoso, quero ser um fator de soma na vida das pessoas. Faça isso, encontre esse dever. E o que você vai ter como subproduto é felicidade, mas a legítima, a humana, aquela que te corresponde ter. Ou seja, ame a felicidade como aqueles que vivem em função dela, mas não vivam em função dela. Vivem em função da sua natureza humana, do seu dever como ser humano. Isso é belíssimo. Reflita um pouco a respeito disso. Continuando, mata todo sentido de separatividade. Falamos um pouco já sobre isso, na heresia da separatividade de que trata a Voz do Silêncio. Ele continua falando, o pecado e a vergonha do mundo são teu pecado e tua vergonha, pois tu és parte do mundo. Existe uma frase que eu acho muito bonita, antiga, que diz o seguinte: algo de nós cai com aquele que se precipita no abismo, e algo de nós se eleva com aquele que alcançou os céus, porque somos um, saibamos ou não. Então, quando sabemos que um ser humano em algum lugar do mundo cometeu uma grande atrocidade, desceu aos abismos da consciência humana, saibam que algo, uma célula tua desceu com ele. E se nós temos que caminhar para o ideal humano, se temos que caminhar para a unidade junto com todo o universo, teremos que resgatar essa célula que caiu no abismo. Não chegaremos lá sem ela, é uma parte de nós. Portanto, é de se entristecer quando sabemos que um ser humano caiu no abismo. Cuidado, porque às vezes vemos atrocidades no jornal e isso nos provoca ódio, vontade de matar. Bom, o que levou uma pessoa a cometer essa atrocidade foi ódio e vontade de matar. E ao sentir isso por ela, você não a combate, você reforça o sentimento que a levou ao abismo. Se você sente uma profunda misericórdia, porque ninguém está em pior situação do que um ser humano que comete uma atrocidade. É uma pessoa digna da compaixão mais profunda, porque para ser resgatada desse abismo vai ter que sofrer demais. O futuro lhe reserva momentos muito difíceis. E isso é uma responsabilidade nossa também. Algo de nós desceu aos abismos. Então, entender esse processo, se sentir parte da dor da humanidade, da glória da humanidade, assumir isso como um problema seu, isso é fundamental. Então, o pecado e a vergonha do mundo são também teu pecado e tua vergonha, porque és parte do mundo. E ele continua dizendo, abstente porque é correto abster-se, e não para te conservares limpo. Interessante isso, né? Então, eu não cometo o mal porque, por princípios, eu percebo que isso não favorece, não é a favor do meu sentido de vida, não é coerente com aquilo que eu sou. Mas não me envaideço com isso, porque senão, junto com uma virtude, você adquire uma vaidade. É correto me abster, não porque tenha asco disso. Perceba que, quando começamos a evoluir, junto com uma virtude conquistada, vem a vaidade pela virtude conquistada, que a compromete, a reduz. Então, eu sou uma pessoa que não fumo, eu estou acima disso. Bom, a abstinência do fumo vem acompanhada da vaidade de ser uma pessoa que pratica abstinência. Eu não sei até que ponto você teve lucro ou prejuízo com essa virtude que adquiriu. Ou seja, considerarmos que não fizemos mais do que a nossa obrigação ao nos abstermos daquilo que não é humano, mas não termos esse sentimento de asco não só pelas coisas, mas por aqueles que ainda são prisioneiros das coisas. Porque o nosso orgulho e a nossa vaidade contamina todas as nossas conquistas. Isso é um elemento interessante, porque a vaidade espiritual é a pior de todas, a mais sutil, a mais difícil de ver e a mais complicada de combater. A unidade final justifica e enobrece o agora. Essa é uma colocação minha e não do livro, que é baseado no exemplo, que gosto muito de dar, do professor Jorge Ângelo Livraga, fundador de Nova Acrópole. Ele fala para você se imaginar dentro de uma casa. E essa casa está com janelas e portas cerradas. Você não gosta do sol. Não quero saber do sol, não entra na minha casa. Bom, um dia você muda de posição e resolve fazer as pazes com o sol. Abre as portas, abre as janelas. A distância entre você e o sol não mudou em nada, mas o fato de você ter se disposto a abrir portas e janelas, ele já te ilumina onde você está.
Ou seja, o colocar-se em contato com a unidade que está no final de todo o nosso processo já muda o nosso presente, ainda que não tenhamos dado um único passo na direção dessa unidade. Nesse momento, eu já não posso me permitir pensar certas coisas, agir de uma certa maneira que desconsidera o respeito ao outro, o bem do outro, a necessidade do outro, porque eu sou uma pessoa cujo destino final é o sol, é a unidade. Ele me ilumina onde eu estou, ainda que não tenha dado um único passo. Isso é importante para entendermos. Colocar-se em contato com a unidade é a única forma de vencermos eficazmente a separatividade. Eu sempre gosto de ressaltar 2 pontos que eu gostaria muito que vocês entendessem. A diferença entre comportamento moral e consciência moral. Muitas vezes as pessoas vêm me dizer, olha como tal pessoa estaciona no lugar certo, não comete excesso de velocidade, ou como tal povo comporta direitinho, faz tal coisa. Eu fico pensando, bom, isso é um comportamento moral adestrado por todo um conjunto de costumes que foram transmitidos, ou é uma consciência moral? Quando se faz isso, pensa-se que isso vai beneficiar alguém? Isso vai trazer uma facilidade à vida do outro? Ou simplesmente se cumpre um adestramento para ser considerado civilizado, de primeiro mundo ou qualquer coisa desse tipo? Diante de uma situação social de maior emergência, essa é uma pessoa que tem realmente compaixão pelo outro? Ela tem amor pelo outro? Essa sua atitude está revestida de amor e interesse legítimo pelo outro? Ou é um adestramento mecânico? Porque um adestramento mecânico uma máquina também faria. Então considerem que não há uma forma de superarmos de fato a separatividade se não houver como meta de vida o uno, se não quisermos caminhar para esse mistério que é o todo, se a célula não quiser caminhar para compor conscientemente o corpo, se a gota não quiser caminhar conscientemente para o oceano. A unidade nos ilumina nesse momento e dá um sentido humano às nossas atitudes morais. Já não é mais adestramento. Adestramento não é humano. Funciona para muitos casos no mundo animal, não para o ser humano. É uma película de muito pouca cobertura. Na hora em que a vida coloca em situações de aperto, pula daí o egoísta de sempre. Porque o adestramento não responde diante de adversidades. Ele responde diante de um cenário conhecido. Caiu esse cenário, pula novamente o ser grosseiro, rude e egoísta que sempre foi. As coisas não são tão simples assim. As coisas não se resumem a uma aparência bem enquadrada. A raiz dos preconceitos, que também é uma coisa interessante tratarmos aqui. Estamos falando de vencer a separatividade. Separatividade está diretamente relacionada a preconceitos. Aí vamos vencer esse preconceito racial, esse sexual, esse religioso, esse étnico. No fundo, as campanhas para vencer preconceitos isolados são muito bem intencionadas, mas muito pouco eficazes. Que é como se eu quisesse vencer uma poça d'água, uma goteira, só quando ela cai no meu sofá. Aí eu protejo o sofá, ou ela cai no meu chão. Produzo uma mancha no meu chão, aí eu protejo o meu chão, mas não atuo sobre a goteira, não atuo sobre a causa do mal. A raiz de todos os preconceitos, sem sombra de dúvida, é o preconceito personalístico. Feche os seus olhos e você pensa, eu sou melhor do que o resto todo. Aí quando eu abro os olhos, eu vou ver as características do eu, a minha cor, a minha religião, o meu sexo, e imponho essas características sobre os demais, como consequência da premissa interna de que o eu tem mais valor do que o outro. Não adianta vencer efeitos externos se você não vence essa premissa interna de que o meu eu tem direito de se sobrepor a todos os outros eus, que são de uma categoria inferior. Se você não atua sobre a causa, sobre a goteira, simplesmente transfere o lugar da poça e isso não resolve. Não é eficaz contra a separatividade. Bom, continuando, vamos então para o 6º degrau, que é mata o desejo de sensação. Entendam bem a sutileza, não é matar as sensações, isso é absurdo, como faríamos? Estamos no mundo e elas não são más, são portas de entrada de informações de matéria-prima para serem processadas no laboratório da nossa consciência e extraídas aí as gotas de sabedoria que viemos ao mundo para recolher. Elas não são más, mas matar o desejo de sensação, que implica no vício das coisas que os sentidos trazem e na prisão para o lado de fora, para as coisas do mundo,
a proteção que as sensações muitas vezes exercem daqueles que querem fugir de si mesmos. Então, eu costumo falar na minha palestra sobre solidão, que a pessoa que tem medo da solidão, porque a solidão não é isolamento, são coisas diferentes. O isolamento necessariamente é negativo, a solidão pode ser muito produtiva, é um momento de vida interior. Aqueles que têm medo da solidão, em geral, estão fugindo do encontro consigo mesmos e usam as sensações como distrativos, de tal maneira que não pode haver pausas, não pode haver um único momento que estejam apenas consigo mesmos, porque vai que eu encontro uma angústia existencial terrível, vai que eu encontro um vazio interior terrível, então eu não posso ter esse momento de encontro. Então todo mundo sabe quando essa pessoa está sozinha em casa, porque liga a televisão, liga o computador e vai para o telefone e o aparelho de som. É toda aquela parafernália para puxá-lo para o lado de fora. Viciado nos prazeres que as sensações trazem e, em última instância, utilizando as sensações como bengalas para jamais se encontrar consigo mesmo e fazer esse necessário diálogo interno que leva a uma avaliação da vida, uma constatação e uma mudança de métodos e de postura em relação ao futuro. Isso é assustador, então as sensações se tornam bengalas, chamarizes para que a atenção se volte sempre para fora. E vivemos uma vida tremendamente superficial, porque se não temos vida interior, a nossa vida exterior será uma vida de aparências, de contatos que não estabelecem sentimentos profundos, não estabelecem ligações profundas. Repito aquela frase que gosto de usar, quanto mais dentro, mais fora. Então, esses vícios que adquirimos, muitas vezes de diversas fontes, né, auditivos, visuais, gustativos, seja lá de onde forem, vão se tornando amarras, algemas, que nos tiram a possibilidade de virar para dentro. Geram síndrome de abstinência quando não os temos. Há que ter uma estratégia de combater uma coisa de cada vez e rompendo pequenas cadeias. Muitas vezes, quando nos confrontamos com um vício, seja ele qual for, temos uma postura um pouco quixotesca no mau sentido, ou seja, vou matá-lo agora. E não é bem assim. Se todos os dias matamos uma pequena aplicação daquele vício, hoje, e aliás o ideal é que você pegue um subproduto daquele vício, um momento. Sou viciada em fazer tal coisa pelas manhãs, eu corto só isso. Daqui a pouco você cortou a manifestação desse vício no dia inteiro. Se você vai enfrentar um gigante, não o enfrente querendo derrotá-lo no primeiro dia. Arranque um fio de cabelo dele todos os dias, sem pressa e sem pausa. Pedagogicamente estabeleça um ritmo de vida onde todos os dias você acumule pequenas vitórias. E vá cortando essas amarras que te tornam escravo das sensações. Repito, elas não são más, mas não existem para serem senhoras da sua vida. Então, mais uma vez, reiterando aquilo que já dissemos, o combate se dá em relação aos desejos, que se tornam muitas vezes vícios, e não a sensação em si. Ela não é má, ela é uma fonte de informações. É a partir dessa matéria-prima que trazemos para dentro e sintetizamos as coisas mais preciosas da vida. As informações que vêm de dentro, que também existem, porque também existem sentidos internos, e as informações que vêm de fora, conjugadas, através da reflexão dos momentos de vida interior, extraem o sumo daquilo que adquirimos nessa vida, a cada dia. Extrai-se sabedoria, extrai-se identidade, realização. Há que saber utilizar esses dois mundos, mas não ser prisioneiro de nenhum dos dois. Continuando, por último, para o dia de hoje, mata a fome de crescimento. A ambição e a ansiedade são transferidas para o espiritual quando temos essa fome de crescimento. Ou seja, eu cresço por quê? Como um resultado natural de caminhar todos os dias. Mas eu não fico desesperado imaginando quando eu for do tamanho de Confúcio. Porque isso é um outro tipo de vaidade. É a ambição e a vaidade transferidos para um plano metafísico, mas tão prejudiciais quanto, ou até mais. Mais uma vez, parafraseando aquela passagem de Kant a que me referi, em relação à felicidade, serve aqui também se nós colocarmos em relação ao ideal humano. O ideal humano, que é a sabedoria, valores, virtudes, se alcança sempre quando você não o deseja. Mas como é que eu vou alcançar um ideal se eu não desejo? O ideal humano é uma referência de direção,
e não um objeto de desejos e de ansiedade. Cada vez que o caminho eu olho, está ali o meu ideal, ali está a sabedoria, para redirecionar os meus passos quando eu me desvio. Mas se eu fico ansioso em relação ao ideal humano, eu perco o dia de hoje, que é de onde eu vou tirar exatamente o conhecimento, a reflexão que me permite caminhar no dia de hoje. Então, como é que eu chego a um ideal se eu não o desejo? Trazendo o ideal para o dia de hoje. Faça do dia de hoje um dia ideal. Viva com a maior intensidade possível esse momento que estamos vivendo agora. Esteja presente de corpo e de alma. Viva com profundidade. O alcance do ideal é a soma de vários dias ideais e não dias vazios em que você estava perdido, aspirando por um futuro que não chega nunca. Traga o ideal para agora. O ideal humano é uma referência de direção e não um objeto para você projetar ansiedades e desejos. Faça todos os seus dias ideais e caminhe sem pressa e sem pausa, com ritmo, como toda a vida. Caminha com ritmo. Ela não perde o seu ritmo, nosso coração não perde o seu ritmo, senão estaríamos mortos. Mas ele não fica ansioso para se fundir com o grande coração. Ele cumpre a sua missão do dia de hoje. Dias ideais nos levarão à plenitude do ideal humano. Bom, hoje ficamos por aqui. Eu espero que seja esse vídeo uma fonte de reflexões. Esse não é um livro para ler rápido, é um livro para ser mastigado e refletido, elaborado dentro desse nosso laboratório interno. Como diriam os alquimistas, ora, labora, labora e invenis. Ora, trabalha e descobrirás. Faça isso em relação a essa nossa pequena palestra. Estamos num livro muito especial, que exige muita reflexão. E que sejam momentos muito agradáveis para vocês. Muito obrigada.